Terminou, vereador? Já. Então, eu voto contra esse requerimento em função dos considerando que tem dentro do requerimento. Porque se for para a gente aprovar um requerimento nesse sentido, se fosse até questão de fazer o requerimento, plausível, está dentro das nossas funções. Agora, aqui nesse caso, não. Pois não. Presidente. Por favor, está com a parte, né? Vai falar? Pediu pela ordem. Por favor. Eu gostaria de constar, diretora parlamentar, se pode ser suprimido o considerando. Então, que se suprima o considerando, que o senhor prefeito responda ao questionamento, já que o senhor acha tão válido. Voto favorável. Eu acho que toda casa acha válido. E da então, próxima vez, esse considerando e que voto tenha o favorável. apoio de Vossa Excelência. Voto favorável. Pode ter Obrigado, certeza. vereador. Por favor. Continua com a palavra, com a parte do... Obrigado pela paz. Eu não vou fazer uso da palavra, mas eu quero dizer que eu vou votar contra o requerimento do vereador André, por alguns motivos. Eu não queria nem comentar, eu comentei com o vereador Lilico, mas eu vou dizer a Vossa Excelência coisas que talvez Vossa Excelência não tenha conhecimento, mas é bom que se lembre. Em gestões passadas, a 43 era feito o licenciamento das ruas, que é o solo público, com dinheiro colocado assim, ó, me dá aqui, vai pôr numa gaveta, e roubaram a prefeitura, roubaram o dinheiro tudo e ninguém falou nada. Tudo bem. Foi feito um projeto de lei aqui na Câmara, pelas gestões passadas também, eu não vou dizer nome, não preciso, e que vendeu o solo barretense por uma firma, não me falha a memória o nome. Toda a locação do solo barretense é dado para essa firma que tem o direito da publicização, que foi o projeto de lei de exploração do solo, inclusive outdoor, uma série de coisas. Ninguém nunca se questionou nada disso e está em pleno vigor, foi da gestão passada. Eu nunca vi multar o solo no minha querida Chão Pretana Terra, nas imediações do Grêmio, quando bailes ali tem, que os carros são colocados em cima de calçadas de ruas e tudo, não se questiona nada. E é feita de forma irregularmente, eu concordo que não é correto, e nunca se multou e nunca se questionou. Já houve interferências na via das comitivas, com venda de autorizações, uma série de coisas, e nunca se questionou por quê. Era festa, era um Deus nos acuda. Lá foi uma festa e eu não participei, mas não vou também ficar ao arrepio daqueles que participaram, que eu respeito o ponto de vista de cada um. Lá não estive, meus filhos não estiveram, talvez porque não tem idade, pode ser que com a idade participa, porque é uma coisa da juventude que a gente tem que assimilar e acompanhar. Mas em virtude desses senões já existentes, eu não sei se lá foi cedido para a Santa Casa, se não foi, mas a irregularidade feita ou não, isso é questão de um trânsito que a polícia deveria tomar providência, e eu entendo que a prefeitura não teria responsabilidade alguma nesse sentido. Em virtude dessas irregularidades, os dinheiros arrecadados em cofres públicos e depois é roubado e nada foi dito, eu vou votar contra o requerimento, inclusive considerando o vereador André numa forma de ataque que não teve a lisura que poderia ter. Eu vou votar contra com todo o respeito que merece. Era só isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra como líder. Concedida a palavra, vereador André. Senhor presidente, 5 senhores minutos, vereadores. vereador André. Obrigado. Eu até não vou ocupar os 5 minutos. É que acontece o seguinte, há pouco nós estávamos ali falando sobre o papel do vereador, sobre a questão de respeito aqui dentro. E eu acho que muita coisa não se foi dita. Eu acho que se for para ficar... Se o problema do vereador Paulo Correia era realmente o considerando, da minha parte, houve a boa vontade de sugerir que se suprimisse do requerimento, porque está se fazendo realmente a função do vereador. E realmente é um assunto que tem algumas divergências, porque o vereador Paulo deu uma informação referente a que talvez eu pudesse. O vereador João Minaré, uma outra informação divergente. E me desculpa, se no passado teve algum problema, eu não era vereador, mas quem era a função era fiscalizar. Se não fiscalizou, foi por omissão. E eu não estou sendo omisso, e o objetivo não é realmente denegrir quem quer que seja. Mesmo porque a Space, que no passado fez, continua fazendo hoje, teve contrato prorrogado.
Então, eu acho que o caminho não é bem por aí, ficar falando, quando o objetivo eu quero saber o que aconteceu. Aqui hoje, nós ouvimos o vereador Paulo dizer que parece que tinha, depois o vereador João Minara disse outra coisa, e há divergências. Eu gostaria de saber qual a realidade. Aliás, todos nós fomos eleitos para saber o que está acontecendo. O papel do vereador é fiscalizar. Agora, a partir do momento, se o problema era, acha que é ofensivo, ótimo, vamos tirar. Agora, a informação não pode ser negada. Porque antigamente fazia. Me desculpa, quem era vereador, se teve irregularidade e não tomou providência, foi omisso nas funções. E eu não estou sendo omisso da minha e não você. Obrigado, senhor presidente. Vai ter número mesmo? Vai ter número mesmo? Tranquilo, líder. Continua com a palavra como líder. Está em votação o requerimento do vereador André Rezec e também os destaques supressivos do vereador Paulo Henrique Corrêa, aos dois considerandos que foram feitos no requerimento do vereador André Rezec. Então, está em votação o destaque dos considerandos. Pois não, vereador. Verificação de presença do nosso vice-líder. Cadê ele? Ué. Solicito à Secretaria da Casa que proceda a verificação de onde se encontra o vice-líder da bancada, vereador Euriquinho. Ele está recebendo aquele grupo que estava presente ao plenário dos desbravadores. Então, em votação, os destaques do vereador Paulo Corrêa, suprimindo os considerandos, dois considerandos apresentados no original do requerimento do vereador André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está contra o requerimento. O senhor quer justificar com votos contrários do vereador Eu vou votar contra, Otávio porque eu vou votar e contra João o Minaré? requerimento, que agora me lembrei, a firma é All Space, é isso mesmo. Foi o projeto de lei da publicização, no dia 3 de janeiro de 1998. Que foi agitado agora. E eu votei contra, foi o E foi único. agitado agora. O prefeito agitou. Manteve. Ao contrário, já venderam Barreto faz tempo. Então agora é só para Agora só estão recebendo. os deputados, venderam só no Brasil. Agora, senhores vereadores, agora está em votação a supressão. Não, eram os destaques, agora é a supressão. Votar contra a supressão também. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto favorável do vereador Otávio, Mandioquinha, Euriquinho, João Minaré. Não, voto contrário à supressão. Eu vou votar contra. 4-4. Empatou. Eu voto pela supressão dos termos utilizados no requerimento. Então, agora está em votação. Está em votação o requerimento em tela. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado pelos votos do vereador Otávio Alves Garcia, Sebastião Rodrigues, Euriquinho, João Minaré e Cláudio Honor Riz. Em discussão, o requerimento número 1123/2007, de autoria do vereador Paulo Henrique Corrêa, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informar a possibilidade da implantação de dispositivo redutor de velocidade na Avenida Paulo Castor Gomes, entre as ruas Jorge Tomé e Travessa Verseiro Alves, no bairro Gomes, com vistas ao vereador André Luiz Rezec.
pela tramitação. Pela normal tramitação, está em discussão o requerimento número 1123/2007. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador André Rezec. Está em discussão o Justificativa de requerimento. voto, senhor presidente. Justificativa de voto ao vereador André Rezec. Não, até para comunicar ao plenário que eu pessoalmente sou contra todo guarda deitado, dispositivo redutor de velocidade. Então, eu já estou comunicando ao plenário que a partir de hoje eu vou votar contra todos. Podia me elogiar. Nada pessoal, mas todos os redutores de velocidade eu vou votar contra. Senhores vereadores. Vou votar contra todos. Em discussão o requerimento número 1124/2007, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que requer votos de congratulações ao prefeito, ao secretário municipal da Educação e a ex-presidente pela conquista da primeira colocação entre os municípios paulistas para a construção da Escola Técnica Federal. Essa escola vai sair mesmo, né, Pedro? A escola está certo. O segundo secretário, vereador Paulo Correia, solicita verificação de presença. Solicito o vereador André Rezec. Com relação ao vereador Dorival de Almeida Júnior, ele solicitou a dispensa para participar de um evento e eu concedi a dispensa para ele. Agora solicito a presença do André, porque, inclusive, ele é detentor do pedido de vista do requerimento. Obrigado pela atenção especial. Eu espero que ela seja constante, igual aquele dia que o vereador Kiko não foi esperado, mas eu agradeço a deferência. Eu estava conversando com o vereador Lilico, mas pela tramitação, senhor presidente. Pela tramitação. Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário do vereador André Luiz Rezec. Onde é isso? Hã? Vamos. A matéria do expediente, o vereador Minaré solicita o englobamento da matéria. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O primeiro secretário, Claudionor Risse, procederá à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar o destaque. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária realizada no dia 10 de setembro de 2007. Relação de requerimentos. Requerimento número 1134, do vereador Mandioquinha. Requerimento 1135, Mandioquinha. 1136, do Euripinho. 1137, de Paulo Correia. 1138, de Euripinho. 1139, Euripinho. 1140, Claudionor. 1142, Euripinho. 1143, Euripinho. 1144, Paulo Correia. Destaque no requerimento número 1144/2007, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Está em votação o destaque. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de destaque do requerimento 1144/2007. Requerimento número 1145, de Existo Hélio César. 1146.
Também o 1146 do Existo. 1149, Euripinho. 1150, Euripinho. Pode. 1150, Euripinho. 1151, Kiko Miziara. 1152, Claudionor. 1153, Claudionor. 1154, André Luiz Rezec. 1155, André Rezec. E 1156. Requerimento número 1154/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec. Está em votação o destaque do vereador João Alberto Minaré. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o destaque do vereador João Alberto Minaré. Está o requerimento número 1155/2007, também de autoria do vereador André Luiz Rezec, recebeu o pedido de destaque do vereador João Alberto Minaré. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de destaque do vereador João Alberto Minaré. Vereador, o requerimento número 1156/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec, com pedido de destaque do vereador João Alberto Minaré. Está em votação o pedido 1156/2007. O último. Está em votação o pedido de destaque do vereador João Alberto Minaré. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque do vereador João Alberto Minaré. Por favor, prossiga, senhor primeiro secretário. Relação de indicações. Indicação número 137, de autoria de Sebastião Rodrigues de Oliveira. 138, de Cláudio Honor Risse. 139, de Paulo Henrique Correia. 140, Sebastião Rodrigues de Oliveira. 141, João Alberto Minaré. Qual o destaque em qual 141? Estou em votação. Indicação número 141/2007, de autoria do vereador João Alberto Minaré, com o pedido de destaque do vereador André Luiz Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de destaque do vereador André Rezec. Número 142, João Alberto Minaré. Número 143, João Minaré. E o último, 144, João Alberto Minaré. Diretora. Diretora, desculpa, eu corrigi a tempo. São destaques dos meus, são 3, né? O primeiro requerimento com destaque é o de número 1144/2007, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Está em discussão. Refere-se ao requerimento ao prefeito municipal solicitando da possibilidade de encaminhar a esta casa projeto dispondo sobre a introdução e utilização de papel reciclado no serviço público municipal. Senhor presidente, está faltando o vice. Ainda não, João. Calma. Está faltando o vice. Vice-líder. Ô, João, nós estamos... Pronto, já está presente o vice-líder. Se eu for o prefeito, você é meu secretário, João. Com muita honra, com muito afinco. Está em discussão o requerimento número 1144/2007, pelo autor, o vereador Paulo Henrique Correia.
Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento, a gente estava até elaborando um projeto de lei e colocando para a prefeitura que fosse feito um trabalho para que tivesse a utilização de papel reciclável. E só foi pedido um destaque em função de uma matéria da Veja que não está anexada aqui no requerimento. É por isso que eu pedi esse destaque, para que constasse também uma matéria da Veja, porque isso aqui é um projeto que tem sido feito em vários municípios, ou seja, na utilização do papel normal, ser utilizado o papel reciclável. Diminuição de derrubada de árvore, uma série. Geração de emprego, porque a reciclagem ela fornece mais empregos, e de acordo com a lei de licitação, sendo permitido através da lei de licitação, entre um e outro, se utilizar o papel reciclável, que é um papel até que está sendo utilizado já pelo Tribunal de Justiça. Tá? No caso do destaque aí, é só para constar essa matéria da Veja no requerimento. Continua em discussão o requerimento do vereador Paulo Henrique Corrêa, incluindo esse adendo, que é a anexação de reportagem da revista Veja. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o adendo. Está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento número 1144/2007. Está em discussão o requerimento número 1154/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec, com destaque do vereador João Minaré, que fará a justificativa do destaque. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se for possível, que Vossa Excelência colocasse os 3 requerimentos que eu pedi de destaque, que eu quero falar de uma só vez nos 3. Vereador João Alberto Minaré, vossa solicitação, a solicitação de Vossa Excelência não é possível ser atendida. Pelo regimento, eu tenho que colocar requerimento por requerimento. Esse que Vossa Excelência colocou agora é o 154? Esse é o 154, que requer oficiar sobre o prefeito municipal solicitando informações relativas ao valor pago pela desapropriação do prédio do antigo Cine Barretos. Eu queria dizer para Vossa Excelência e para meus pares que eu voto contra, pedir destaque para votar contra, que eu não concordo com esse conteúdo que está dentro do requerimento. Continua em discussão, com a palavra o autor do requerimento, o vereador André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço licença para falar daqui mesmo, senhor presidente. Concedido, vereador. Eu acho que Vossa Excelência já tinha se ausentado na semana passada, quando na discussão de um requerimento do novo vereador Cláudio Honor Risse sobre o antigo Cine Barretos, e que foi mais ou menos todo mundo aqui, na discussão do requerimento, ficou com essas dúvidas. E da tribuna da Câmara, eu solicitei que a diretora parlamentar fizesse esse requerimento para sanar a dúvida de todos os vereadores aqui. Porque se começou uma discussão sobre o Cine Barretos e o que foi dito aqui, que ninguém sabia esclarecer essas dúvidas. E daí, durante o debate entre os vereadores que ocorreu, houve simplesmente a solicitação e na hora, inclusive o nobre vereador João Minaré, que disse que vai votar contra, que não concorda com os termos, eu não sei qual os termos que ele não concorda exatamente, até se Vossa Excelência quiser esclarecer qual o termo, tem uma parte para isso, porque não há absolutamente nada de ofensivo, crítico ou nada. O que está perguntando é o seguinte: já foi quitado? Quanto pagou? Quanto fica? Porque na discussão, o que se falou foi o seguinte: desapropriou, ficou parado, e hoje talvez fique muito mais cara a reforma. Foi esse o debate aqui dentro. E realmente, da tribuna, eu solicitei à diretora parlamentar que fizesse esse requerimento para que ilustrasse todos os vereadores que, numa discussão, ninguém sabia responder.
Então, agora eu não entendo o posicionamento, eu só queria justificar o requerimento. Aliás, os requerimentos que estão aqui foram todos solicitados à tribuna da Câmara na sessão passada. É só para esclarecer e relembrar o que realmente aconteceu. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento número 1154/2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Rejeitado por maioria de voto, com os votos contrários do vereador Otávio Alves Garcia, Sebastião Rodrigues, Euripinho, João Minaré, Paulo Correia e Claudionor Risse. Está em discussão o requerimento número 1155/2007, de autoria também do vereador André Rezec, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se a empresa contratada para a instalação de placas de denominações oficiais na cidade está obedecendo o teor da Lei 2.930, de 22 de dezembro de 1994, que institui normas para denominações de vias, próprios serviços e logradouros públicos, com pedido de destaque do vereador João Minaré, que justificará o seu pedido. Senhor presidente, eu pedi destaque nesse requerimento porque eu voto contra. Em discussão, vereador André Rezec. E não obstante a brilhante justificativa do destaque, esse requerimento, senhor presidente, é para ficar registrado nos anais da Câmara o tanto que chega a ser folclórica a atuação da bancada de sustentação do senhor prefeito. Porque a única coisa que ele está pedindo é que publicou no Diário Oficial que está se contratando uma empresa para colocar as placas. E que cumpra uma lei que foi aprovada por unanimidade por esses vereadores que estão aqui. E agora pede destaque que vai votar contra. Ele aprova a lei e fala, não, agora eu voto contra. Que é uma brilhante justificativa. Só que a gente está vendo aqui como funciona o expediente que outra hora a gente estava dizendo. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Paulo Henrique Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento em pauta 1155. Solicito ao vereador vice-presidente Mandioquinho, por favor. O que me traz à tribuna aqui são mais de 3.500 placas de denominação que estão sendo colocadas nas vias públicas, que era obrigação da Allspace. Aí, num acordo feito, a prefeitura, por quê? Ela ganhou espaço público. Senhor presidente, pela ordem, nós estamos discutindo se vai cumprir a lei tal ou não, não que se vai colocar a placa ou não. Agora, só para se manter no tema do assunto, porque senão... Nós vamos se conter no tema do assunto, que são as placas de denominações que estão sendo colocadas. Não enxerga quem não quer. Hoje, vereador, por favor, ele não te deu a parte. Não, eu estou falando pela ordem com Vossa Excelência, pedindo para que Vossa Outra Excelência... vez? Você não... Quer que desenha? Ué. Eu estou pedindo só o que é o requerimento. O requerimento está falando o seguinte, vai ser colocado as placas. Foi colocado no Diário Oficial, isso. Só estou pedindo que se atente para 2 leis municipais que existem. Ponto. Certo. Então, na verdade, vou continuar falando. Na questão de oficial de justiça, há uma década, 2 décadas, 3 décadas, que não se tinham as placas de denominação. Olha, então, por favor, vamos se atentar ao assunto, por favor. É placa de denominação, vereador. Não é SBS, né? É placa de denominação. Não é hora de ver isso. Então, é uma reivindicação antiga que está sendo colocada. E outra, a questão também dos futuros loteamentos. Senhor presidente, oi? Com licença. O senhor vai sair do esquema? Eu vou sair do tema na próxima. Ah, tá bom. Tem que sair do esquema. Eu acho que é placa de denominação. Está sendo... Ué.
informar a empresa contratada para a instalação de placas de denominações oficiais da cidade. Está fugindo do assunto. Está falando das placas. Não, reli, do jeito que eu reli o outro requerimento que tinha lá nos considerando. Então é pior, Não, porque eu leu não e estou não dando a entendeu, parte é para pior. Vossa Excelência. Se não entendeu, é pior ainda. Não, Melhor falar que entendi. não Se leu. Vossa Se Excelência continuar, sabe vamos que desligar o microfone. Vossa Excelência. Amor, você não deixa discutir, ué. Aí depois Mas eu você fiz uma pede a questão ordem, de por favor. ordem, e Vossa Excelência tem que esclarecer a questão de ordem. Então, Assim, realmente. finalizando, senhor Tá. presidente, até respeitando a Vossa Excelência na presidência também, como vereador existo, eu venho a essa tribuna dizer que está sendo colocado em todo o município 3.600 placas de denominação. Muito obrigado. Continua a discussão. Mas uma plaquinha tão pequenininha, Barreto está cheio de placas, está colocando quase Barreto todos, não parece que ninguém precisa andar um pouquinho, né, vereador? Com todo respeito. Com todo respeito, Se joga o Vossa pezinho de Excelência. baixo, tudo isso aí, não faz... Senhor presidente, Não faz mal. Não, dá licença, eu estou com a palavra, senhor presidente. Você vai me ouvir agora? Ah, bom, então, muito obrigado. agora Vossa Excelência pode me ouvir, por favor, Lógico, por favor. gentileza? Lógico, posso. O requerimento ele está afirmando que está colocando as placas. A única coisa que ele está pedindo não é para colocar placa, não está questionando de colocar placa, nem nada. É que teve uma lei aprovada por essa casa, que Vossa Excelência votou, e com certeza vai se lembrar que votou nessa lei, que determina que coloque os números nas ruas Exato. também. E não está colocando os números. Eu estou pedindo que cumpra uma lei municipal. Cumprir uma lei municipal não é um pedido, é obrigação de todo mundo, ainda mais da casa. É simplesmente isso que está versando o requerimento. Fala sobre placa, mas não é sobre se vai colocar ou não vai. Isso é um fato. Só está pedindo que nas placas que vão colocar, observe a lei. É isso. Eu entendi, a sua excelência quer o nome da rua, Rua Chile, número Eu não, a 5850, não é? A lei. Exatamente, Pois senhor não. presidente. Muito obrigado pela atenção. Vereador, senhor, continue a discussão. Vai discutir? Eu não queria fazer uso da palavra, mas eu quero dizer uma coisa, senhor presidente, senhores vereadores. Eu vou votar contra o requerimento, meu caro André, só pelo seguinte: lei é para se cumprir. Se não cumprir, que tome as providências do não cumprimento. Existe sanção. Se a lei está em vigor, cumpra-se. E eu não vou perguntar, vai cumprir a lei? Eu não sou analfabeto, e olha que eu mexo um pouquinho com lei. Se lei está em vigor, eu não vou perguntar se vai cumprir. Se cumpra. Eu não vou perguntar o que é o óbvio ululante, só isso. Obrigado. Continue a discussão. Senhor presidente, realmente o meu ponto de vista vem de encontro com o que o doutor Otávio acabou de falar agora. Nós não temos que determinar para aquele órgão, aquele representante que tem que fazer. Nós fazemos leis, né, que é nosso objetivo, que é a nossa função aqui na Câmara. O cumprimento tem que ser feito. Uma vez não cumprida, tem como estar recriminando, tem sanção sobre isso. Então, eu entendo a ideia do nobre vereador André com relação a estar investigando se tal lei está sendo cumprida. Como ainda não acabou de colocar as placas, eu espero que esse questionamento será atendido, presidente. Muito obrigado. Eu solicito aos senhores vereadores um minutinho. Eu mandei solicitar uma cópia da lei, que ainda não está implantada aqui no meu computador, porque eu me lembro muito bem dessa lei. E essa lei eu acho que previa que para as futuras denominações. Mas um minutinho só, eu vou ter a oportunidade de ler aqui. Realmente, quando surgir, tem que ter as iniciais do setor, do bairro. Agora que fala no artigo 9, das placas oficiais de denominação também deverão constar, a título de orientação, a designação numérica da sequência. Então, por exemplo, se lá era Rua 44, ela hoje é o Equador, que é o da minha mãe, fica Rua Equador embaixo, Rua 44. Mantém-se a designação numérica da sequência. Eu gostaria de ler para compartilhar com todos os senhores vereadores. Parágrafo único. O artigo 1º altera o parágrafo único do artigo 2º da Lei 2930, de 22 de dezembro de 1994, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Nos novos loteamentos que surgirem a partir da vigência desta lei, será permitida apenas a designação numérica das vias públicas, acompanhada das siglas iniciais do setor, executadas as mencionadas no artigo 3º.
Artigo 2º. Fica incluído o parágrafo único do artigo 9º da Lei de 2930, de 22 de dezembro de 94, com a seguinte redação. Artigo 9º. Parágrafo Senhor único. presidente, por um acaso não faltou emenda? Porque teve uma emenda de Vossa Excelência. Uma emenda, exatamente isso que eu estou notando falta dela. É, Não está aí. exatamente. Isso me chamou a atenção porque eu me lembro de ter feito. É que o projeto dele original tinha um artigo a mais. Na sua emenda você suprimiu ele, entendeu? E fez essa alteração do artigo do parágrafo. Então, essa aqui é a real. É real. Esse aqui já é o projeto na real com a emenda. Então, vamos lá. Porque a emenda do vereador existe até era para que ficasse o número e o nome. Mas é isso que está acontecendo. Artigo 9º. O número e o nome. As placas oficiais de denominação ou designação numérica das vias públicas deverão indicar obrigatoriamente em sua parte inferior o bairro a que pertence. Parágrafo único, que é o que está em vigor na lei agora. Nas placas oficiais. Aí, parágrafo único, nas placas oficiais de denominações também deverão constar, a título de orientação, a designação numérica da sequência natural do setor. Do atual. Então, eu acredito que é confuso, porque é uma complementação da outra, fica difícil de procurar. Tem aqui para nós agora que nós estamos lidando com gente acostumada a isso, mas, então, a solicitação do vereador André Rezec é pertinente. É pertinente. Eu achei bonitinho o nome e o CEP, mas eu peço vice, então, para encerrar as discussões. Até porque nós podemos dar tempo de se estudar a fórmula de se cumprir a lei. Vistas do vereador Mandioquinha, regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Mandioquinha. Requerimento número 1156/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando o cumprimento dos artigos 16 e 27 da Lei número 2109/1987, que reinstituiu o Código de Posturas do município de Barretos, relativos à limpeza de imóveis não edificados. Com pedido de vista do vereador de destaque do vereador, um pedido de destaque do vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, Vossa Excelência não enganou muito não, porque eu peço vistas. O pedido de vistas do vereador João Minaré é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador João Alberto Minaré. Justificativa de voto, vereador Otávio. Senhor presidente, eu deferi a vista ao ilustre vereador, mas eu quero adiantar que lei é para se cumprir. Não é requerimento que vai fazer. Ou se cumpre ou se revoga a lei. E a lei está em vigor, tem que ser cumprida. Só que, infelizmente, em Barretos não se cumpre. Porque a política feita determina que a pessoa não vai lá no terreno do outro, se eventualmente ele não proceder à limpeza, se ele for notificado, tudo isso, proceder à limpeza porque tem que contratar serviço particular. Aí contrata serviço particular, tem quem grita que nem galinha e fica cacarejando e metendo pau quando não resolve. Então, são coisas que ou se cumpre a lei ou então se revoga a lei. E essa lei, a gente observa que é o tipo da lei morta, porque não se cumpre. Evidentemente, nós temos conhecimento de alguns munícipes que são notificados em terrenos, principalmente no centro da cidade, e eles têm tomado as providências e têm resolvido o problema. Agora, nas adjacências, em bairro, tudo isso, eu lembro de quantos e quantos anos que se falava de terrenos da Primavera, com mato, calçadas inacabadas, tudo isso, e não tinha como fazer uma norma cogente dessa lei e fazer o serviço, porque existia prioridade demais. Mas aí o requerimento é no sentido de cumprir a lei. Então, se cumpre a lei, então o requerimento é entendo desnecessário pelo cumprimento da lei, só isso. Justificativa de voto, vereador André. Senhor presidente, também esse requerimento, na sessão passada, quando se discutia a limpeza de um terreno, foi questionado sobre a existência dessa lei que existe e que poderia ser a solução.
E também foi discutido entre todos os vereadores e ninguém sabia o porquê que não estava sendo. Agora, eu acho muito engraçado falar assim, a lei cumpre-se ou não cumpre-se, vai à justiça. Se nós fizermos lei e simplesmente, não cumpre, vai na justiça, que poder somos nós? Que moral que nós temos para fazer lei, se nós mesmos chegamos aqui e falamos assim, não, mas essa lei não pegou, não precisa cumprir, problema seu, procura a justiça. Eu não entendo. Eu não entendo, porque infelizmente o que está acontecendo com essa história de, não, lei se quiser você procura, a lei existe, a lei é obrigação. Eu entendo que a lei é obrigação para ser cumprida, e se tem lei que não precisa ser cumprida, não precisa de Câmara de Vereador. Ué, qual a nossa função? É fazer lei e fiscalizar. Se quando pede uma informação não tem, ou se quando pede para cumprir a lei, que todo mundo aqui aprovou, quem aprovou a lei, quem votou a favor da lei, fala que não precisa, senhor presidente, eu acho então que está perdendo a necessidade do Poder Legislativo. Eu acho que quando se vota dessa forma, está realmente se pegando o cargo que nós estamos aqui, a função pública do vereador, e rasgando. Porque falar que, não, tem a lei, mas não está cumprindo, nós vamos reclamar? Ué, para que serve o vereador? Eu estou cobrando, sim, dessa casa um pouquinho de coerência. É coerência, senhor presidente. É coerência com que nós fomos eleitos para cumprir, com a nossa função constitucional. A partir do momento que falar, não precisa dessa lei, então não precisa de lei, não precisa de Câmara. Daí fica muito mais coerente o raciocínio. Eu acho que a gente tem que ter ou a coerência de fazer leis exequíveis e cobrar a execução das leis, ou revogar a lei, ou revogar a Câmara. Vamos todo mundo embora. Porque se faz uma lei e depois se fala que a lei não precisa cumprir, pelo amor de Deus, senhor presidente. Senhor presidente, pela condição de líder, eu quero deixar bem claro, vereador André, que em momento algum eu falei para ir no judiciário ver lei. Eu não disse isso. Não, hoje, a conversa é hoje. E na outra discussão que houve de sair de terreno, eu não participei de nenhuma delas. Eu só observei a pataquada toda que correu na última sessão aqui. Eu fui, acho que, o único vereador que não discuti nenhuma. Simplesmente fui observando o comportamento de cada ser humano que eu fui analisando. Quando eu disse que existe a lei, que está em vigor, é para se cumprir. Eu não disse que não é lei para não cumprir. Existem leis que não se cumprem. Só que quando alguém desvirtua da lei, ele é punido. E houve um plebiscito recentemente do porte de arma, e que se apregoou e que se votou que ninguém pode ter arma mais, salvo bandido, bem armado até nos dentes para enfrentar a polícia. Um senhor, cidadão, honesto, que tiver uma arma dentro da sua casa e tiver uma delação, e a polícia for na casa dele, ele é preso, autuado em flagrante, não tem fiança, não tem nada. É lei disso. Só que, infelizmente, eu conheço muitos que têm arma e estão se armando porque a bandidagem está tomando conta. É isso que eu quis dizer, vereador André. Não foi o que pensou, não. Eu só disse que a lei está em vigor. Se a lei está em vigor, eu não vou pedir lá, olha, cumpra-se a lei. Cumprir lei é consequência da Câmara fazer lei. Agora, que Câmara faz certas leis, tem certas horas, que absurdo, estapafúrdia, também concordo. Agora, a Câmara de Barreto não é modelo de nada. Pega a Assembleia Constituinte, Estadual, Câmara Federal, e vê leis que são feitas dos mais absurdos e que não se cumprem. Então, existem leis inexequíveis, não pela norma cogente, que é lei, mas é que realmente não são cumpridas na prática. Porque não passou uso e costumes, alguma coisa, cai no desuso. Ela é revogada, porque só uma lei para revogar uma outra. Mas tem leis que não se cumprem, mas é um absurdo eu dizer, tem que cumprir a lei. Isso é o óbvio, lulante, se cumprir lei, meu cara. E eu não vou perguntar, olha, senhor prefeito, o senhor tem que cumprir a lei. Olha, problema dele se não cumprir a lei, aí é outra história. Por isso que o requerimento, eu vou votar contra o requerimento, independentemente da vista, não, que é o óbvio. Eu não vou dizer que essa é uma água que está dentro do copo, eu não vou dizer que é vinho, eu não tenho esse poder. Aí seria um contrassenso assim argumentar. Por isso que eu acho, lei em vigor, se a Câmara fez, e aí eu respeito o aspecto da legislação da Câmara Municipal, se a lei flui, se ela se cumpre, se é norma cogente, se é lei morta, se é lei branca, se é lei passageira, se é efêmera, isso depende de cada situação.
Então, se essa lei assim o faz, eu me pergunto, que administração em Barretos que procedia limpezas em terrenos por conta da prefeitura e mandava o boleto para o cidadão munícipe pagar? O próprio vereador que fez a lei saía correndo lá no prefeito e falava: ô, meu cara, não faz isso não, porque politicamente o cara não vota em mim. Aí vem a conversinha de compadre. Então, é certo, a lei assim determina, para se cumprir, cumpra-se. Mas quem vai cumprir de determinada forma para criar um problema para o munícipe que não paga, às vezes, IPTU, que não tem o dinheiro, como ele vai pagar a limpeza do terreno, quando o vizinho também não é obrigado a suportar o mau cheiro, o odor, seja lá o que tem no terreno. Então, são problemas que, infelizmente, quer queira, quer não queira, a gente convive e tenta remediar da melhor maneira possível. Agora, que lei tem que se cumprir, eu não preciso falar mais nada. Aprovou, salvo se ela não for sancionada. Sendo sancionada e publicada, é execuível. Se não se cumpre, é outro problema. E o Brasil não está se cumprindo muita lei faz muito tempo. Se cumprisse direitinho, ladrão de galinha estava na rua e político estava preso. Porque tudo rouba grande. É o que a gente mais vê. E está tudo beleza pura, com cargos e mais cargos e mais cargos, e só vai subindo. Que nem rabo de cavalo, quanto mais corta, mais alto fica do chão. Infelizmente, é o Brasil que eu vivo. E é o país que eu gosto e que aqui eu quero morrer. Nasci aqui, quero tentar fazer minha parte, senhor presidente. Aprendi na vida uma coisa muito importante. Não vou consertar o mundo, exigir de leis, nada, nada, nada. Mas se eu tentar ser bom, é um cafajeste a menos. Fiz a minha parte. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Questão André. de ordem, do mesmo coisa. Só para dizer, quando eu disse que não precisava, foi na discussão passada das placas, que falou assim, não, se quiser procura o executivo. Foi Vossa Excelência disse, não foi na sessão passada, não. Só para esclarecer isso, vereador. E dizer que realmente todos nós devemos fazer a nossa parte. Todos nós devemos fazer a nossa parte. Principalmente nós, como homens públicos, aqui na Câmara. Então, seria um bom exemplo fazer a nossa parte, solicitando, pedindo que se cumpra a lei. Se não está cumprindo, nós não podemos determinar, mas nós podemos solicitar. Continua em discussão. Já foi votado, né? Já foi votado. Agora, em discussão, a indicação número 141/2007, de autoria do vereador João Alberto Minaré, que propõe oficiar o senhor prefeito municipal solicitando proceder à implantação de 6 obstáculos redutores de velocidade, sendo 3 em cada sentido, na Avenida Loja Maçônica Fraternidade Paulista. Só para me explicar, nós temos que resolver esse problema dessa Fraternidade Paulista. O nome, né? Ou ela é da Cristiano, lá no Barretos 2, com o mesmo nome. ou ela é do Rio Dalvo até lá na rodovia. Isso aí virou uma dança de rato nessa Fraternidade Paulista. Aliás, Frates Omnes Sumos, que eu tenho que ver onde é que... Qual é a fraternidade? Tem 2 nomes. Aliás, depois era Floriano Tasselli, não era Fraternidade, era Floriano Tasselli lá. Então, por isso que eu queria só saber da... O vereador Otávio tem razão. Esse final de semana eu passei por essa via que liga o Cristiano de Carvalho ao Barretos 2, constatei as novas placas, né, sendo implantadas e eu vi, para minha surpresa, Avenida Fraternidade Paulista. Sei também que essa que corta o Jardim Caiçara e Santa Cecília é Fraternidade Paulista. Eu acho que Tem um lugar que é Floriano a loja maçônica Fraternidade Paulista é uma entidade mais centenária, são mais de 120 anos, merece toda a reverência da nossa sociedade, pelos altruísticos trabalhos que são desenvolvidos pelos seus membros, etc. Mas é uma duplicidade aí que muitas vezes leva a confusão. Aliás, existem diversas outras vias que também traz problema. Uma que eu sou sempre cobrado é com relação à Avenida Ibirapuera, que tem um pessoal que mora do lado do sítio Barretos, quer mudar o nome, porque diz que Ibirapuera já é o bairro
vizinho, limítrofe, e que confunde muito. Então, são coisas que eu acho que essa Câmara podíamos pensar aí em constituir uma comissão para analisar esses casos. Pela ordem. Com a palavra, o vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, eu acho louvável a proposta de Vossa Excelência. Eu acho que tem que realmente resolver esse problema com relação ao nome, mas eu queria esclarecer para os meus pares aqui, o público, que esse pedido que está sendo feito através dessa indicação é a Fraternidade Paulista que cruza o Caiçara na divisa do Santa Cecília, que vai até a rodovia. É a Avenida Loja Maçônica Fraternidade Paulista. Para ficar bem claro, Tá a certo. minha solicitação desse redutor de velocidade é para essa avenida. Se Vossa Excelência não citasse aqui, eu imaginaria que fosse a da Cristiano por Barretos 2. Aliás, foi muito bem lembrado, Vossa Excelência deu a oportunidade que a gente pudesse realmente esclarecer essa dúvida e Vossa Excelência propôs essa formação dessa comissão, que eu acredito que vai resolver de uma vez por todas esse impasse com relação ao nome. Mas por vida da luz, nós põe redutor lá e lá também, nas duas, não tem problema. Bom, pela ordem, vereador Mandioquinha. Eu acho que é pouco guarda deitado. É muito extenso aquilo ali, ué. Tem que ter, não é 6 de cada lado, João? Ah, não? Ah, então tá certo, desculpa. Pensei que era... Esclarecer o nosso vice-presidente, pessoa que a gente tem todo o respeito, são 6 redutores de velocidade, não é guarda deitado, é 3 de cada lado. E lá a extensão tem mais de 2.000 metros. Então, se você dividir 3 por 2.000, não é muito. Parece que é muito, mas não é. São 6 redutores de velocidade, inclusive 2 perto do Trevinho, que ali está acontecendo, sempre está acontecendo desastre, o motorista passa direto. Então, 2 vai ser ali naquele setor. E depois os outros 4 será escolhido o local através da Secretaria de Trânsito, que eu não vou opinar, que é uma coisa deles, né? A indicação número 141/2007 está com um processo de destaque feito pelo vereador André Rezec, que vai fazer a justificativa do destaque, do pedido. Não obstante todo o debate já ocorrido, né, senhor presidente? Mas eu pedi o destaque só porque eu vou votar contra, como eu já antecipei, que todos os redutores de obstáculo eu estarei votando contra. Essa foi recheada, essa tem recheio. Em votação, o pedido de destaque do vereador André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Favorável, aprovado por unanimidade. Em votação, a indicação número 141/2007, de autoria do vereador João Alberto Minaré. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com o voto contrário do vereador André Rezec, aprovado o requerimento. A indicação. Aqui, ó. Não havendo mais destaques, está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o englobamento da matéria. Existe algum vereador que deseja fazer uso da explicação pessoal aos senhores vereadores? Ninguém fez a inscrição com o secretário? Estava escrito? Não, isso é normal. Durante a Escrever antes. Se inscrever antes? Até o expediente. Deixou escrito com o vereador Paulo Corrêa? Com a palavra, essa presidência se pauta pela democracia. Com a palavra, o vereador Olímpio Jorge Nabem. Ainda são 11h05, até para 11:50, tem muito tempo. Senhor presidente, eu dificilmente usei a tribuna para explicação pessoal. Mas hoje, infelizmente, a gente viu um episódio que a gente fica até entristecido com isso, porque é uma falta de respeito muito grande com os colegas, o que vem acontecendo na casa constantemente. Senhor presidente, nós entendemos que a reunião, o João Minaré está aí, todos os colegas podem dizer, e o pessoal, o público não participou. Nós começamos a reunião com
com um colega, tentando acalmar os ânimos, para a gente colocar paz nessa casa, para que os trabalhos prossigam. E haja, acima de tudo, as divergências políticas, como sempre houve, mas o respeito, que é o mais importante entre nós. Mas, infelizmente, senhor presidente, tudo estava caminhando para que que houvesse um bom senso, mas eu não quero citar nome, mas sempre essa casa, constantemente aqui, colegas foram vítimas de uma mesma personagem. Sempre. Eu acho que o problema não está sendo os colegas, sim essa personagem, essa pessoa. Então, eu queria pedir para o senhor presidente, em nome de todos os colegas, que fosse tomada uma atitude até mais drástica em relação a esse assunto, para que a gente possa cortar realmente o mal pela raiz, como diz na gíria. Porque nós estamos passando o ano todinho, desde que o senhor assumiu a presidência, vivendo realmente, depois da eleição para deputado, infelizmente os resultados não foram satisfatórios, não sei porquê, nós estamos vivendo momentos desagradáveis na casa, infelizmente. E para nós aqui, conter os ânimos, em respeito a toda a casa, os funcionários e o pessoal que está aqui assistindo às sessões, é muito difícil. Por quê? Porque é muito difícil, porque nós também sentimos ofendidos com as palavras que as pessoas dirigem. E cada um tem uma educação. A minha educação, em 10 anos de vereador, senhor presidente, nunca faltou com os meus colegas. Tenho as minhas divergências políticas, sim, mas sei lidar com essa situação na casa, respeitando os meus colegas, até os funcionários, quando alguma coisa acontece que a gente, pelo entendimento, nós conseguimos o bom senso. Então, eu queria pedir para o senhor presidente, para que policie esses casos, a ponto da gente tomar atitudes que a gente está vendo a nível federal, com colegas, deputados, senadores, o que for. Porque se não for tomada uma atitude, vai chegar momentos aqui que as pessoas não vão se conter e vai acabar fazendo coisas desagradáveis, que para nós não é legal e nem para ninguém. Até para uma criança que se briga na rua, a gente tenta acalmar os ânimos, porque a gente sabe que isso não leva a nada. E nós estamos aqui de passagem. Hoje nós somos vereadores, amanhã podemos não ser. Então, eu acho que está faltando respeito. Gostaria que essa pessoa estivesse aqui para me falar, olhando no olho assim, para ver realmente qual que é a intenção. Porque não justifica as atitudes que estão sendo tomadas. Não é com minha pessoa, é com o doutor Otávio, é com o João Minaré, é com o Cláudio Riz, Cláudio Honor, é com o Paulo Correia, com Vossa Excelência também. Então, eu acho que está havendo algum problema que tem que ser tratado. Ou já tentamos reuniões, já tentamos acordos, mas as coisas não estão caminhando. Então, eu não quero sair daqui, chegar na minha casa, deparar com meus filhos, com minha esposa e falar assim, puxa vida, briguei com essa pessoa, discuti com essa pessoa, porque isso é desagradável. Não leva a nada. É uma coisa até que me entristece. Eu já vi a diretora da Câmara sair daqui da sessão horrorizada, a ponto de falar, amanhã eu não posso nem trabalhar por coisas que já passou aqui. Todos nós temos passado momentos difíceis aqui na casa. Eu acho que nós temos que buscar uma atitude para que a gente não possa ser contaminado por essa coisa ruim. Senão, tenho certeza que vai chegar um momento que o André vai discutir com o Otávio coisas pessoais, como já aconteceu, que outros colegas vão discutir coisas pessoais aí, a troco de quê? Para ter censura no jornal, na televisão, no rádio, amanhã, e falar assim, o vereador brigou com outro vereador, para que as pessoas tentam denegrir cada vez mais a imagem do político, que já está tão desgastada. Por que cada um não preocupa em fazer o seu dia a dia, buscando fazer o melhor para a população que tanto nos procura? E deixar que a urna resolva, amanhã ou depois, o melhor de cada um. Mas, então, é isso que eu não quero chegar, senhor presidente. Na minha casa, como saio daqui hoje, de cabeça erguida, de que realmente está faltando respeito entre nós, colegas. E se for da minha parte, eu peço desculpa. Mas que eu também gosto de ser respeitado, porque meus pais não me ensinou esse tipo de coisa. Nunca relei a mão em ninguém, nem tem coragem. Mas realmente tem hora que você extrapola, que as pessoas realmente estão faltando com respeito.
E eu sei, senhor presidente, que o senhor, com a sua agilidade, com o seu jeito meigo de ser, você consegue conter, procura conter. Mas a sessão passada o senhor saiu mais cedo, foi embora, porque não estava contendo de problemas ocasionados até pelo excesso, pelo nervosismo, que às vezes os colegas têm causado aqui na casa. E, de repente, amanhã ou depois, vem acontecer qualquer coisa desagradável e a gente vai lamentar aquilo que já aconteceu. Não adianta. Vamos cortar o mal pela raiz. Eu tenho a dizer que as minhas palavras é do Mandioquinha, é do Paulo Correia, é de todos aqui, que no fundo, estamos aqui em busca de um objetivo só: cumprir o nosso papel com aqueles que realmente nos colocou aqui dentro. É só isso que todo mundo quer. Divergências políticas, já fui oposição, André, já fui situação, sei lidar com isso, é complicado realmente, mas a gente tem que dar tempo ao tempo, deixar as pessoas fazer o trabalho e deixar que a própria população saiba quem realmente está fazendo ou não está fazendo. Hoje o povo está politizado, a gente sabe disso. E eu espero, assim, que haja respeito. E já vou até falar para Vossa Excelência nesse sentido, que se faltar com respeito à minha pessoa, eu vou tomar as providências que eu tenho que tomar, porque eu não vou desacatar ele, falar aquilo que eu gostaria de falar, porque eu sei que palavras agridem, não vai resolver nada. Teria que realmente sentar, ou pede desculpa, ou respeita, e vamos deixar que as coisas caminhem. Só espero isso. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Justificativas pessoais do vereador André Rezec. Eu solicitaria que o vereador Mandioquinha, vice-presidente, me substituísse um minuto. E, por outro lado, o vereador Paulo Correia, eu também gostaria de fazer uso de explicações pessoais. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vim na explicação pessoal porque eu concordo em grande parte com o que o Oripinho disse aqui. E, na reunião que teve entre os vereadores, o que foi uma das palavras que foi dita que eu acho que é mais correta, o que está acontecendo aqui hoje já é um jogo de ação e reação. E o que se tentou, pelo menos, se fazer, é o seguinte, que houvesse o respeito, porque é um mínimo que vem de educação, vem de berço. Só que acontece o seguinte, chega-se num momento, vereador Oripinho, que Vossa Excelência vê chegar a falar, foi o que estava discutindo ali, quando tem alguma coisa política, essa casa, o parlamento, qualquer casa legislativa, ela é exatamente para debater, tem situação e tem oposição. Isso é natural do poder legislativo. Agora, hoje, depois da reunião, nós vimos, quando começou numa discussão, que só terminou porque o presidente Aziz interveio, que era simplesmente a questão das placas. Começa a se mudar o assunto para criar uma defesa e começa a ver alguns atalhos que começa com uma ironia, depois passa para um cutucão e depois acaba tendo explosões. Eu sei que Vossa Excelência não estava falando da minha pessoa e nem estou defendendo, nem tem procuração, porque também acho que não foi da forma correta. Sempre quando se exalta, sempre quando as pessoas se exaltam, os dois estão errados. Na maioria das vezes. Pode ser que um ou outro caso, alguém está errado, só que acontece o seguinte, a gente começa a ver, começar a dar a volta e partir para cutucar as pessoas. E certamente, se Vossa Excelência depois sair daqui, pegar a fita dessa sessão, lembrar o que foi dito na reunião, Vossa Excelência vê que, de uma certa forma, mais veladamente, continua. No momento, a única pessoa da bancada de oposição que está no plenário sou eu. E o que eu quero dizer é o seguinte, existem erros das duas bancadas, eu acho que é simplesmente fazer valer o que a gente estava conversando ali dentro. Ou se realmente passa a ter respeito, que é o que está faltando dentro dessa casa. Certo? Não é só os funcionários, todo mundo aqui. O senhor presidente saiu passando mal, teve vários vereadores que ninguém saiu feliz aquele dia, na sessão passada. E está arrumando para... Hoje se tentou colocar um ponto final. E eu acho que deve-se ter o básico, respeito. A partir do momento que tiver respeito, começar a discutir algum requerimento,
que se discuta com seriedade, que tenha, sim, existe bancada de sustentação, existe bancada de oposição, cada um no seu jogo, isso é normal, natural e democrático. Só que o que não pode existir mais aqui dentro dessa casa é a falta de respeito. E falar que isso é exclusivo da oposição, me desculpa, não é muito correto. Todas as sessões são filmadas, basta ver, basta tirar do momento de emoção, sair do momento de coisa e ver o que está acontecendo. Agora, eu acho que para nós 11, para o Poder Legislativo, seria muito melhor passar a ter um pouquinho de racionalidade e um pouquinho de consciência dos atos. Isso, com certeza, será melhor para todo mundo. Então, nesse ponto, eu faço coro a Vossa Excelência. Só que também é hora de duas bancadas assumir seus erros, assumir suas posições e parar de denegrir o Poder Legislativo. Explicação pessoal do vereador existe. Tem? Senhoras e senhores, eu também não poderia perder a oportunidade de vir discutir sobre isso. Nós chegamos num clímax aqui, na sessão passada, que eu esperava que fosse colocado um limite para todos os vereadores indistintamente, até o ponto aonde um parlamentar eleito pelo voto democrático da população, e que no sistema democrático significa que representa a população, raciocinasse sobre a forma de como se portar, como se agir. Tentamos fazer uma reunião hoje para se chegar a um termo sobre isso, mantendo, obviamente, as posições de situação e oposição que fazem parte do regime democrático, tá certo? Mas, infelizmente, isso não prosperou. Houve episódio em que a situação não só prosperou, como até se agravou. Mas eu ainda acredito no bom senso das pessoas, principalmente dos nossos vereadores, porque os vereadores têm que ter a consciência de que estão aqui porque foram escolhidos entre dezenas para ser um dos 11 representantes da sociedade, nos seus mais diversos segmentos, e que a sociedade, em contrapartida, espera de nós um trabalho efetivo na defesa dos seus interesses, na defesa das atribuições que nos são dadas pela Constituição, pela lei orgânica, etc., etc. Então, eu quero dizer o seguinte, eu ainda sou pela conciliação, tá certo? Hoje, até à tarde aqui, eu me revoltei. Eu vi companheiros do Sindicato dos Bancários com carro de som na porta dos bancos, iniciando a campanha salarial, e quem estava comigo na sala da presidência ali pôde perceber que eu disse que eu havia me moldado muito para chegar nessa posição. Eu havia mudado muito a minha personalidade. Naquela hora eu queria estar lá na porta do banco, com o carro de som, expressando tudo aquilo que eu pensava, né? Principalmente contra os banqueiros, que são aquelas pessoas que ninguém no mundo inteiro gosta deles, moram longe, né? Mas, infelizmente, o papel que foi me dado aqui é diferente. É de representar um segmento da sociedade que confiou em mim o seu voto. E eu acho que trabalhar essa consciência em todos os vereadores é fundamental. Mas, vereador Olipinho, eu continuo ainda apostando nesse diálogo, apostando nessa possibilidade de negociação, para que a gente chegue a um bom termo. Porque ninguém tem a ganhar com isso. Quando dois vereadores discutem, dois vereadores não se comportam na medida em que o regimento pede, isso não fica bem para o vereador, isso não fica bem para essa casa. E
eu tenho certeza absoluta, primeiro, que essa casa é uma caixa de ressonância da sociedade. Aqui acontecem os debates ampliados do que se discute na cidade, dos interesses que se espalham na cidade, vêm repercutir aqui. E as pessoas, os vereadores, que são os agentes políticos, não vão ficar isentos das suas atitudes, das suas responsabilidades. A população, alguém disse aí que está se politizando, e é verdade, ela está atenta a tudo isso que acontece. E isso vai ter uma difusão no meio dela que a gente não sabe aonde vai chegar. Então, é por isso que, na reunião lá, eu quis colocar isso como que isso, a situação, permanecendo como está, não tem vencedores. Todos nós somos derrotados, os 11 vereadores. Se nós não formos capazes de racionalizar as nossas ações, as nossas intenções, como já disse aqui o vereador André Rezec, nós vamos passar aqui como pessoas folclóricas, vamos passar aqui como pessoas ineficientes, agentes políticos ineficientes. E eu tenho certeza absoluta, só para concluir, senhor presidente, que esse não é a imagem que cada um de nós quer para si. Tá certo? Então, isso eu acho que tem obrigatoriamente que nos forçar a uma reflexão, a voltar à mesa de negociação para conversar, tá certo? Episódios passados, eleições passadas, apoios que não aconteceram, ou apoios que aconteceram, isso faz parte da vida política, de cidadãos políticos que nós somos, né? Isso tem que ser superado. E os vereadores têm que entender isso. Mas eu ainda acredito que, para que eu tenho quase certeza que a maioria de nós vai propugnar pela reeleição, nós precisamos entender melhor o processo em que nós estamos envolvidos e tomar uma posição mais ativa, mais positiva nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Pronto, tá bom. Tem mais alguém para discutir? Explicação pessoal? Bem, senhores, exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.